Bom dia, galera do meu coração, como é que vocês estão? Tudo na paz por aí? Peguem a Bíblia de vocês, se sentem que a aula de hoje já vai começar. Nossa história de hoje é sobre um homem que era um discípulo de Jesus. Nossa, uma responsabilidade muito grande, ser discípulo do Mestre. O nome dele é Pedro, também conhecido como Simão. Vocês já ouviram falar? Antes de desbravarmos as aventuras de Pedro, feche os olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque estamos mais uma vez juntos aprendendo da tua palavra. Nos ajude a entender a mensagem que o Senhor tem para nós hoje, através do estudo da história de Pedro. Que possamos entender e também praticar em nossas vidas a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos percorrer várias passagens da Bíblia que contam pedacinhos da história de Pedro, porque Pedro esteve em vários momentos extremamente importantes no Novo Testamento, caminhando junto com Jesus como um discípulo. Primeiro peguem a Bíblia de vocês e nós vamos começar essa história lá no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 18 até o versículo 20. Pedro, assim como seu irmão André, era pescador. Só que não era pescador assim que nem eu. Era pescador profissional. Eles tinham redes gigantes que eles lançavam ao mar para pegar grandes quantidades de peixes. Eram profissas. Um dia, eles estavam lá na praia e estavam lá pescando, fazendo o trabalho deles, quando de repente o mestre Jesus chegou e disse: larguem tudo isso, deixem todas essas coisas para trás, porque eu vos farei pescadores de homens. Então, eles largaram tudo e foram. Mas o que será que Jesus quis dizer com pescadores de homens? Não significa que eles iam pegar a rede ou o anzolzinho deles e pescar pessoas. Não é isso. O que Jesus quis dizer para eles é que era para tanto Pedro quanto André, quanto alguns outros que estavam ali também pescando, que também se tornaram discípulos, deveriam largar tudo e seguir Jesus, porque Jesus ensinaria a eles como falar do evangelho para outras pessoas e assim pescar almas a serem salvas. Era isso que Jesus queria dizer. Opa, Jesus te ama. Você crê? Sim? Opa, tá salvo. Um dia, Jesus estava junto com os seus discípulos falando para uma grande multidão. E aí, naquele momento, ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Esse é um dos milagres de Jesus que um dia a gente pode estudar com um pouco mais de calma. Mas fato foi que quando Jesus acabou aquele momento, ele falou para os discípulos: peguem aquele barco, vão para o outro lado da margem, enquanto eu me despeço das pessoas aqui e vou orar um pouco sozinho. Quando Jesus acabou de orar, ele percebeu que já estava bem tarde, já era de madrugada, já estava escuro. E ele viu que o barco dos discípulos já estava bem longe, bem distante. O mar estava agitado, estava ventando muito e estava bem escuro também. Sabe o que aconteceu? A Bíblia conta que Jesus foi caminhando sobre as águas. Gente, se eu pisar na água, eu afundo. Jesus andou sobre as águas sem afundar e ele foi caminhando ao encontro dos discípulos que já estavam longe. Mas os discípulos, quando viram, se assustaram. Oh, meu Deus! Está escuro, está ventando muito. O que é aquilo lá? É um fantasma? É uma assombração! Assombração, gente? Fantasma? Por que as pessoas têm medo daquilo que não existe? E aí, Jesus gritou: não temas, não tenham medo, sou eu, Jesus. Pedro falou assim: Senhor,
Se és tu mesmo, então mande que eu ande pelas águas e vá ao seu encontro. Jesus respondeu: pode vir, vem. Pedro, então, pisou na água e começou a caminhar. Mas aí ele começou a olhar para um lado, para o outro, viu que estava escuro, sentiu aquele vento frio, aquele vento forte. E aí ele começou a ter medo. E aí ele começou a afundar. Socorro! Começou a gritar Pedro. E então Jesus pegou ele pela mão. E Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então eles entraram dentro do barco e todos os discípulos, eles reconheceram que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Mas todos ficaram realmente maravilhados com o poder de Jesus. E assim, Pedro e os outros discípulos foram aprendendo e amadurecendo naquele conhecimento do Senhor, o conhecimento do Evangelho. Tiveram algumas situações que algumas pessoas confundiam Jesus com João Batista, outros confundiam Jesus com os profetas lá do passado. E então, Pedro disse o seguinte: respondendo Simão Pedro, disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se agradou muito da resposta de Pedro e o abençoou por causa disso. Certa ocasião, já perto da crucificação de Jesus, Jesus reuniu todos os discípulos para juntos tomarem a última ceia. E então Jesus partiu o pão, distribuiu o vinho entre os discípulos. Essa é uma história que merece uma aula especial para tratar só esse tema. Mas hoje eu quero falar de uma parte específica com vocês. Em um momento ali muito especial da ceia, Jesus falou para Pedro, que orava por ele. Olha só que coisa especial, Jesus, o próprio Messias, intercedendo por você. Sim, e o Senhor intercedia por Pedro. E ele falou: Pedro, eu oro por você para que você se fortaleça e assim fortaleça seus irmãos. Só que Pedro acho que não entendeu muito bem. Senhor, se o Senhor for preso, se o Senhor morrer, eu vou contigo, estou contigo até o fim. Foi quando Jesus disse para Pedro: ah, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E assim como Jesus disse que aconteceria, ele foi traído por Judas e foi levado preso. E enquanto ele estava lá preso para ser julgado e o julgamento que o levaria à morte de cruz, Pedro acompanhava tudo de longe, com muito medo. Quando de repente uma serva passou por ali e falou: ei, você estava com o mestre, você é um seguidor de Jesus, não é? E Pedro logo ficou com medo. Disse: não, eu não sei de quem você está falando, eu não conheço essa pessoa. Então Pedro levantou e foi andando. E de repente, outra serva veio ao encontro dele. Ei, você estava com Jesus, você estava com ele no momento que ele foi preso. Pedro então estava confuso, estava com medo. E Pedro de novo disse que não, eu não sei quem é essa pessoa. Vocês estão ficando loucos, não sei quem é. Foi nesse momento que várias pessoas começaram a se aproximar e falaram para Pedro: ei, você é sim um seguidor do Nazareno, seu jeito de falar te entrega, você é um discípulo dele sim. Pedro foi ficando tomado de tanta raiva, ele ficou tão irritado com aquilo, que ele começou a esbravejar e a reclamar com raiva. Eu não sei do que vocês estão falando, eu não conheço esse homem, eu não sei quem é. Nesse momento, o galo cantou 3 vezes.
Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus e ele se arrependeu, e a Bíblia fala que ele chorou amargamente de tristeza por ter negado o Mestre, o Messias, dito que não conhecia aquele que era o seu Salvador. Ainda bem que a história não acaba aí. Jesus morreu, e ele morreu pelos pecados do Pedro, ele morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados também. E assim nos dá o perdão dos pecados e nós ganhamos a salvação. Mas sabe qual é a melhor parte dessa história? Que Jesus não ficou morto, não. Ele ressuscitou. Certo dia, Jesus já havia ressuscitado, já havia aparecido algumas vezes para algumas pessoas, inclusive para os discípulos. E aí, os discípulos estavam lá pescando, inclusive Pedro estava lá também, pescando. E Jesus apareceu lá na praia e chamou cada um deles para vir comer com eles os peixes. Esse foi mais um momento de um milagre de Jesus. E aí Jesus falou: jogue a rede do lado direito do barco. E quando eles pegaram, tinha tantos peixes grandes que não estava quase aguentando, mas a rede não arrebentou, ela aguentou firme. E então eles foram comer com Jesus. Depois de terem comido, Jesus resolveu bater um papo especial com Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta os meus cordeirinhos. Pela segunda vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão Pedro, tu me amas? A Bíblia fala que Pedro ficou muito triste, porque o Senhor perguntou 3 vezes se ele o amava. Mas Pedro respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Novamente, pela 3ª vez, Jesus respondeu: apacenta as minhas ovelhas. Pedro ficou muito triste porque ele estava muito arrependido do que ele tinha feito. Ele se sentia muito envergonhado também. Mas o Senhor é misericordioso e ele já tinha perdoado Pedro. E o que ele estava dizendo para Pedro ali era para Pedro apacentar as ovelhas dele. Nós já estudamos que Jesus é o nosso pastor e nós somos as ovelhas. Vocês lembram? E o que Jesus estava dizendo para Pedro naquele momento era para ele cuidar das pessoas, cuidar das ovelhas de Jesus. Jesus sabia que ele não ficaria muito tempo ali, que logo ele subiria ao céu e que Pedro, assim como os outros discípulos, tinha uma missão de cuidar das pessoas e falar do Evangelho para elas. Pedro amadureceu muito desde o dia em que ele foi chamado para ser pescador de homens, até o dia que o Senhor mandou ele apacentar as ovelhas, ele cuidar das ovelhas e fazer novos discípulos. Tudo isso aconteceu com muitos erros, muitos acertos, com arrependimento e com gratidão. Jesus foi muito paciente, muito amoroso, muito misericordioso com Pedro. Ele, com muita paciência, explicou tudo o que Pedro precisava para amadurecer e se tornar um grande pescador de homens, se tornar um grande discípulo e fazer novos discípulos depois que Jesus subisse aos céus. Pedro, assim como os outros discípulos, cumpriram a sua missão. E eles foram por vários lugares pregando o Evangelho, fazendo novos discípulos e formaram as primeiras igrejas. E até hoje nós temos a missão de pregar o Evangelho, de levar a palavra de Jesus para as pessoas
e de fazer novos discípulos. Pedro teve também muitas outras aventuras que nós não estudamos aqui. Pedro foi preso por pregar o evangelho, foi solto, discursou na frente de pessoas importantes, num lugar conhecido como Sinédrio, teve a sogra curada por Cristo, ele curou pessoas em nome de Jesus, e teve um evento que também merece uma aula especial e dedicada a isso, chamado o momento lá do Pentecostes, onde aconteceram coisas maravilhosas e a ação do Espírito Santo na vida de Pedro e na vida de um monte de gente que estava presente ali. Pedro também recebeu uma visita muito importante de uma pessoa que vocês já ouviram falar, chamada Paulo. Pois é, Pedro viveu muitas aventuras que a gente ia passar horas aqui contando. Mas por hoje nós já estudamos o suficiente. Nós agora vamos orar pedindo que o Senhor nos dê sabedoria de fazer novos discípulos por onde passarmos, falando do amor de Jesus e pregando a verdade. Vamos orar pedindo sabedoria para esse momento? Senhor, nós te agradecemos porque a sua palavra é viva, ela é eficaz. A sua palavra tem tudo o que precisamos saber para alimentar a nossa alma, nos dar consolo, nos dar conforto e também tudo o que precisamos saber para pregar o evangelho a outras pessoas. Nunca nos deixe faltar nada e nos dê sabedoria para continuar falando do seu amor, assim como o Senhor deu sabedoria a Pedro e aos outros discípulos. Em nome de Jesus, amém. A brincadeira de hoje é bem legal. Nós vamos fazer uma pescaria virtual. Vão aparecer alguns peixinhos aqui na sua tela. Você vai escolher 3 peixinhos e vai ter que fazer exatamente o que está escrito ali. O que será que cada peixinho está mandando fazer? Um beijo, fui!